Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Paulo César, PC, professor de Geografia. Você conhece a Mata Atlântica? Então, vamos à aula. A Mata Atlântica, ela está ocupando a porção litorânea do país. Ela tem uma largura média de cerca de 200 quilômetros e ela pode ultrapassar em alguns trechos os 500 quilômetros. Então ela pode ser encontrada bem distante do litoral. Agora é claro que ela é predominantemente ao longo do litoral brasileiro, se estendendo desde o Rio Grande do Norte até o Rio Grande do Sul. Isso é claro que é a área original que essa formação vegetal ocupava, já que boa parte dessa vegetação ela não existe mais. Lembra que o antigo processo de ocupação contribuiu para o desmatamento dessa área, para a destruição dessa região. Então a antiga ocupação e também o fato dessa região estar numa área muito urbanizada contribuíram para o seu processo de degradação. Essa região ela se encontra num domínio chamado Domínio dos Mares e Morro, que é uma região de terreno de estrutura cristalina. É uma rocha do tipo gneiss que é encontrada aí. Você tem um intenso processo de intemperismo químico, porque a pluviosidade é elevada, e essa pluviosidade elevada termina contribuindo também para o processo de deslizamento. Os deslizamentos que ocorrem nessa região, eles resultam de uma combinação de fatores, da geologia, da topografia, da característica do clima, que é de elevada pluviosidade, e é claro também do processo de desmatamento. O clima, nós temos um clima tropical quente e úmido, que você pode encontrar desde o clima tropical de altitude até um clima tropical litorâneo úmido. Vamos já analisar. E também sujeito ao intenso processo erosivo em função do desmatamento. Observe a localização dessa Mata Atlântica, não esquecendo que a Mata Atlântica é, juntamente com a floresta amazônica, com a Mata dos Cocais e com a Mata das Araucárias, uma das 4 grandes formações vegetais do Brasil. Então, as 4 grandes formações florestais do Brasil, ou formações arbóreas, floresta amazônica, Mata Atlântica, Mata dos Cocais e a chamada Mata das Araucárias. Observe a localização das bacias hidrográficas dessa área. Então, ela se encontra na chamada Bacia do Atlântico Nordeste, no Nordeste Oriental, a Bacia do Atlântico Leste, a Bacia do Atlântico Sudeste e a Bacia do Atlântico Sul. Então, está ocupando basicamente essas áreas com essas bacias hidrográficas. Olha os climogramas que nós temos aí. Nós temos o climograma 1, o climograma 2 e o climograma 3. Então, esses 3 climogramas, eles também estão incluídos em regiões de Mata Atlântica. Vamos aos climogramas. Esse primeiro é um climograma, né, do tipo tropical de altitude. Observe que no tropical de altitude eu tenho chuvas concentradas no verão e estiagem no período do inverno. Pense como eu vou distinguir o tropical de altitude do tropical do interior do Brasil, chamado tropical típico, ou tropical verdadeiro, ou ainda tropical continental. Porque ele também apresenta chuva no verão e estiagem no inverno, pela linha de temperatura. Então esse apresenta uma temperatura menor, portanto a amplitude térmica é maior e a pluviosidade também ela é bem maior. O climograma 2, ele representa um clima tropical litorâneo úmido com chuvas no período do inverno. Ali a região do litoral nordestino, região de Salvador, região de Recife, até a região de Alagoas também é incluído nesse tipo climático. E para completar, esse climograma que representa o tropical litorâneo úmido com chuvas de verão. Observe que o 2 e o 3, eles se encontram ao longo do litoral brasileiro, mas com características de pluviosidade em períodos diferentes. Em um, a chuva é concentrada no período do inverno e outra, a chuva é concentrada no período do verão. Aqui é o domínio dos mares e morros. Observe que essa topografia íngreme e com o processo de ocupação, desmatamento e a elevada pluviosidade termina contribuindo para a ocorrência do chamado deslizamentos ou desmoronamentos. Você tem nesse mapa alguns remanescentes da Mata Atlântica. Observe que a Mata Atlântica original, ela não ia apenas na região do litoral. Como eu disse no começo, hoje basicamente a área do litoral. Mas você pode encontrar alguns remanescentes até cerca de 500 quilômetros em relação ao litoral. Então é uma floresta latifoliada tropical. Latifoliada são folhas grandes e largas. Floresta latifoliada úmida de encosta ou ainda floresta ombrófila densa. Quais as características dessa vegetação?
apresenta característica muito próxima da floresta amazônica, muito próxima. É uma floresta também do tipo tropical. Ela ocupava 13% do Brasil, hoje praticamente não existe mais. Ela tem 5% da sua área original, não é 5% do Brasil, é 5% da sua área original. Ela é uma floresta latifoliada e densa, higrófila. O que é latifoliada, folha grande e larga, o que é densa, fechada, higrófila, com espécies vegetais adaptadas à elevada umidade. Ela tem também uma elevada biodiversidade. Alguns pesquisadores afirmam que, se for medido por área, ela apresentaria uma biodiversidade maior do que a floresta amazônica. PC, o que confere, o porquê dessa elevada biodiversidade? Ela tem uma diversidade de latitude maior do que a floresta amazônica. A floresta amazônica está muito próxima à linha do Equador. E essa daí ela se estende do Rio Grande do Norte até o Rio Grande do Sul. Então ela vai possuir uma característica de temperatura bem diferente. Outro elemento, as cotas de altitude. Ela se encontra em diferentes cotas ou níveis altimétricos. E o solo dessa região, ele apresenta uma biodiversidade, aliás, ele apresenta uma fertilidade maior do que os solos da floresta, a floresta amazônica, tá? As principais espécies que nós encontramos aí, pau-brasil, o cedro, a peroba e o jacarandá. Em algumas áreas, praticamente não aparecem mais essas espécies. Olha a característica da floresta, parece muito com a floresta amazônica, tá vendo? É uma floresta muito densa, uma floresta muito fechada, tá? E aí os solos, a grande vantagem dessa floresta é porque os solos são solos com uma fertilidade natural muito maior do que a da floresta amazônica. Então termina contribuindo para um processo de reflorestamento muito mais acelerado ou muito mais positivo. Observe, mais uma vez, que as características dessa floresta são muito próximas da floresta amazônica, um ambiente de floresta exuberante, de elevada biodiversidade. Bem, pessoal, chegamos ao final de mais uma aula. Espero que ela tenha sido boa, espero que ela tenha sido proveitosa, pessoal. Tchau!